Rádio Rio de Janeiro apresenta Memórias de um Suicida. Estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida. Apresentação: Berenice Lima. Olá! Iniciando aqui mais um programa. Estamos ainda conhecendo a Dona Ivone, porque é muito importante conhecer a Dona Ivone para a gente, quando iniciarmos na obra Memórias de um Suicida, nós sabermos quem era ela, como médium, como espírito, como espírita, como envolvida nesse tema, porque hoje no mundo espiritual ela está disponível para nos ajudar. E a gente precisa saber quem é essa médium. Nós estamos estudando o livro A Luz do Consolador, que é ela escrevendo sobre as atividades dela, né? Então, é uma apresentação. Ela mesma está apresentando quem é ela. E uma coisa muito interessante, que nós vamos ver aqui, ela fala, olha, que interessante. Nunca fui fanática, nem beata. Mantive-me sempre mercê de Deus, natural e vigilante, sem excesso de qualquer natureza. Fui, ao contrário, exigente e desconfiada no que concerne a fatos espíritas, nada aceitando à primeira vista. E o que fez ela pensar dessa forma? O estudo da doutrina espírita. Nós precisamos dominar esse estudo, conhecer profundamente, estudar profundamente o livro dos médiuns, o livro dos espíritos, para nós termos base de avaliar qualquer coisa que venha do mundo espiritual, qualquer coisa que esteja aqui na Terra, que também vem do mundo espiritual para cá. E é esse esclarecimento que faz que a nossa mente, fique com a mente aberta e investigativa para melhor escolher tudo à nossa volta, né? Então, ela sempre teve essa lucidez muito grande, nunca teve uma fé cega. E ela diz, mediunicamente, tive facilidade em obter esses livros. Possuía assistência poderosa e constante dos guias espirituais. De outro modo, minha mediunidade, classificada como positiva, com a especialidade literária em O Livro dos Médiuns, prestava-se ao certame. Então, quando nós estudamos o Livro dos Médiuns, vem lá os tipos de mediunidade. E ela é esse médium positivo, esse médium ligado à questão da arte literária. Só que, olha, como ela diz aqui, né, que teve uma assistência poderosa e constante dos guias espirituais. Mas lembra que nós já estudamos nos programas anteriores? A dedicação dela diária, todos os dias, a dedicação de horários para oração, culto ao lar, prece para os obsessores, prece para os amigos, atendimento fraterno, envolvimento para ajudar na saúde das pessoas, se disponibilizando mediunicamente para as receitas de homeopatia, doando os remédios, ensinando a costura, evangelizando as crianças. Então, todos esses movimentos aproximaram ela desses guias poderosos, porque esses espíritos se debruçam, querem nos ajudar. O que falta? Nós chegarmos até eles. Só que eles estão numa frequência e a gente está em outra, como é que a gente vai se encontrar? Precisa ser beata? Não, como ela fala, mas ela tinha uma vida correta. Esse é que é o importante. E aí ela diz, mas sofri todos os empecilhos e provações terrenos, até que pudessem conseguir cumprir a tarefa, que foi antes um resgate do que missão. Porque muitas pessoas falam dela como missionária, e ela diz que, na verdade, isso foi um resgate dela, mas ela se empenhou tanto em fazer certo, em não errar, de ter a resignação para aceitar a vida dela, né? Aceitação, resignação, obediência,
entender a vida dela, tomar consciência dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita. Só que isso não foi fácil, mas também não é que seja difícil, é trabalhoso, é diferente. Mas ela conseguiu, mostrando que qualquer um de nós consegue seguir essa mesma linha. E aí ela fala, né? Sofria ao máximo situações anormais. Às vezes, não tinha mesmo um local para poder escrever. Fazia-o sobre um caixote, à luz de vela ou de lampião a querosene. Mas perseverei, jamais me dei por vencida e venci. Então, ela escrevia em papel de pão, naquela época, em cima de um caixote, na vela, com luz de lampião, mas não deixava de estudar, não deixava de se disponibilizar. E muitas vezes nós, para ler um livro, tem que ter quase que um ambiente próprio para isso. Assim eu não consigo, assim eu não vou trabalhar, está chovendo, eu não vou, está fazendo sol, está muito calor, eu não vou. E nós vamos colocando essas barreiras que nos impede essa aproximação com os guias. Veja, somos nós que a cada instante tomamos a decisão. E ela diz: notifico aqui minha gratidão por minha irmã Amália, meu cunhado César e minha tia Ernestina, que muito me facilitaram os meios em sua casa para que eu pudesse livremente desempenhar minha tarefa mediúnica literária, resgatando faltas passadas. O que a gente identifica aqui? Gratidão. Sejamos gratos às pessoas que nos ajudaram, às pessoas que nos deram emprego, as que facilitaram a nossa entrada no emprego, as pessoas que nos facilitaram uma moradia, um agrado, sabe, as pessoas que nos acolheram nos momentos difíceis. Gente, gratidão nos vai aproximar dos nossos guias. Não sejamos ingratos em nenhum momento. Agradecemos sempre a Deus, as pessoas que nos estenderam a mão, sempre. E ela diz que ao escrever estas linhas, né, que a gente está lendo, que foi no dia 30 de julho de 1973, estou certa de que não mais escreverei literatura espírita. Meu compromisso com o alto, neste particular, está cumprido. Então, a Dona Ivone, ela tinha um compromisso com Jesus, com o trabalho no bem tão grande, com vaidade zero. Porque nesse momento aqui, ela estava no auge, com Memórias de um Suicida, com todas essas obras dela, né, maravilhosas, mas só que tinha o começo e o final da tarefa mediúnica de fazer a psicografia. E ela diz, olha, agora, em 73, eu sei que não vou mais escrever. Porque se ela é uma médium vaidosa, ela poderia forçar a barra. E aí a qualidade da escrita, óbvio, que ia terminando. E isso mostra para a gente o compromisso que ela assumiu, honrou e se colocou de lado, colocando a doutrina espírita à frente dela, à frente da sua vaidade. Ela se humildando para que a doutrina aparecesse. Isto é um critério que os espíritos nos estão fornecendo para a gente avaliar as pessoas que estão à nossa volta, os médiuns que estão à nossa volta e principalmente nós como médiuns. Como é que nós somos? Nós estamos no estilo da Ivone ou no estilo do estrelismo? Como é que é isso? Como é que isso funciona? Na nossa obra, o Dr. Hermes, ele sempre fala para que a gente nunca se arvore a ser o benfeitor, que a gente sempre trabalhe como trabalhador do Cristo. E aí ela diz, há 47 anos que exerço a mediunidade ativamente. Ela, a mediunidade, amparou-me a vida inteira, deu-me consolo nas provações, alegria quando tudo me faltava neste mundo.
Salvou-me das atrações mundanas, quando as tentações afluíam ao meu redor, conservando-me voltada para Deus. Instruiu-me, dignificou-me, aclarou-me o caminho do progresso. Deu-me a conhecer a felicidade que nos aguarda depois do dever cumprido. E as únicas horas felizes que conheci neste mundo provieram da sua prática. Olha, o que ela escreve aqui é muito profundo. E nós podemos fazer uma avaliação para cada um de nós, né? O que é a doutrina espírita para você? Se você é médium, o que é a mediunidade para você? Porque o que a doutrina, né, deu para ela? Deu o consolo nas provações, deu alegria quando tudo faltava. E o que é isso, gente? É naquele momento que tudo falta, é naquele momento das provações, nós pensarmos, eu sou filho de Deus, eu estou numa prova, mas vai passar, eu vou prosseguir. Um dia eu vou desencarnar e vou entender melhor o que está acontecendo, mas não quero errar mais, eu quero prosseguir, eu quero passar de ano, eu quero estudar, eu vou conseguir, é isso. E aí ela diz, olha, a doutrina salvou das atrações mundanas. É a gente fazer escolhas. O que isso vai me acrescentar no meu currículo espiritual? Qual vai ser o retorno disso? Porque tudo que a gente se envolve nos dá um retorno. Mas isto aqui vai me dar um retorno em quê? Outro dia eu estava conversando com um jovem que foi evangelizado com a gente, muito pequenininho, né? E aí, quando ficou adolescente, resolveu ir para o caminho errado. E com o grupo lá, eles foram fazer um assalto e coube a ele assaltar uma casa. E ele me contando, né, que deu tudo errado. E aí eu falei, mas me conta, como é que foi isso? Aí ele falou assim, ai tia, quando me falaram que eu tinha que assaltar lá a casa, eu fui, aí antes de ir eu fiz uma prece pedindo a Deus que desse tudo certo, que não acontecesse nenhum problema comigo e tal. Tia, na hora que eu pulei o muro, não é que uma pessoa me viu e começou a gritar? Pronto, ela começou a gritar, eu tive que sair correndo, aí pulei, me machuquei. E ele ficou tão assustado com aquilo, né? Porque tinham garantido a ele que não tinha ninguém em casa. E na hora que ele foi, tinha. E aí ele ficou tão assustado que ele ficou com trauma. Eu falei, olha que maravilha, suas preces foram ouvidas, né? Porque ele foi ensinado a fazer as preces dele. E nessa hora que quando a gente pede, realmente tudo acontece e foi muito bom. Então, ela salvou das atrações mundanas quando as tentações estavam ao redor dela. Então, médium não é santo, ela não é santa. Ela teve lá as suas tentações, teve lá as suas problemáticas, mas a doutrina espírita deu base para ela decidir, definir a sua vida. Ela, como ela diz, né, que a doutrina, a consciência da doutrina, conservou ela voltada para Deus. Instruiu-me. Então, faça uma avaliação. O que a doutrina te instrui? Qual é o ensinamento que move a sua vida? Nós precisamos saber, porque a doutrina ela tem essa função. E se ela ainda não mexeu com você, não te instruiu, é porque você não estudou, você não leu. Então, aproveite essa grande oportunidade. Dignificou, aclarou o caminho do progresso. Deu-me a conhecer a felicidade. Ora, essa vivência dela está para qualquer um de nós. Basta a gente se envolver da maneira certa. É ser santo? Não. É ser fanático? Não. É ser beato? Não. É apenas ter consciência daquilo que está escolhendo para si. Olha, nós somos tão assim confusos que às vezes nós sabemos que determinada comida faz mal, a gente come e depois toma um remédio. Olha, e a gente sabe que está fazendo mal. Mesmo tomando o remédio é apenas para evitar o mal-estar, mas o mal físico já está estabelecido.
E aí a gente vai negando as coisas. Nós vamos mentindo para nós mesmos. Então, a doutrina espírita nos ajuda a ter essa clareza da vida para a gente melhor escrever. Melhor decidir, né? E aí ela continua falando que, através da doutrina, através da mediunidade, alarguei o meu campo de fraternidade para com o próximo. O objetivo da doutrina espírita, fraternidade. Ser fraterno não é dar coisas. Ser fraterno é dar-se. É saber, é conhecer as pessoas que estão à sua volta, é se identificar com as pessoas, é se ajudar, ajudando umas às outras. Nós precisamos dessa fraternidade. Não é exigir ação e atitude de ninguém, mas a nossa atitude própria. E aí ela fala: fiz dos inimigos do passado amigos para a eternidade. De obsessores, a quem pude sentir como ela, fiz afeições imorredoras para o coração. Fiz dos sofredores encarnados e desencarnados, a quem assistia e visitava, irmãos queridos que me ajudaram com suas preces. Então, essa transformação qualquer um de nós pode fazer. E a casa espírita nos ajuda, nos facilita quando nós nos engajamos numa casa espírita e trabalhamos, ou propriamente dito, na própria reunião mediúnica, ou favorecemos o trabalho, né, de uma casa espírita. Então, fazer dos inimigos do passado amigos para a eternidade. Nós já erramos muito. Se nós temos obsessores, os obsessores são cobradores. Tenha certeza que eles têm razão. Eles estão cobrando sobre coisas que nós fizemos no passado. Aí a gente pode até dar desculpa, que não sabia, que fez sem querer, mas que nós causamos mal, sim. Por isso que eles são os cobradores. E nós precisamos entender isso. Só que a nossa vaidade, o nosso orgulho é tão profundo que a gente não quer se render olha, me perdoe. Sinceramente, eu errei. Eu fui mau caráter. Eu errei muito. Me desculpe. Então, essa nossa vaidade, esse orgulho que nos impede da gente tirar essa máscara e, junto com esses inimigos do passado, traçar novos rumos para frente, traçar novos planejamentos. Então, o que aconteceu com a Dona Ivone? Ela usou a mediunidade, ela usou a doutrina espírita para estreitar esses laços com os inimigos dela, e quem era inimigo do passado agora é amigos. Os obsessores se tornaram afeições. E assim vai seguindo. E ela diz: jamais conheci decepções com minha mediunidade. Mediunidade com Jesus não tem decepção. Mediunidade com Jesus não tem decepção. Amei-a sempre, a mediunidade. Respeitei-a e guiei-a sob o critério insuperável da codificação espírita realizada por Allan Kardec. Então, a mediunidade da Dona Ivone é a mediunidade com Jesus. E muitos médiuns nunca estudaram o Livro dos Médiuns, leram alguns trechos, mas estudar profundamente, analisando os itens, não tem um problema que exista numa casa espírita com os médiuns que não esteja ali a orientação no Livro dos Médiuns. Então, o Livro dos Médiuns não é para o espírita, é para a mediunidade. E como todos nós somos médiuns, todos nós devemos estudar o Livro dos Espíritos para nós identificarmos esse intercâmbio mediúnico que 24 horas por dia nós temos. Ou acordados ou dormindo, nós temos a influência dos espíritos. Agora, quando a gente estuda o Livro dos Médiuns, pronto, vamos identificando todas as influências. As boas, nós vamos estreitando os laços, as danosas, nós vamos cortando. E como é que se corta essa influência dos obsessores? Se transformando, se melhorando. E assim fica bom para todo mundo.
E ela fala: para mim, portanto, a mediunidade foi um meio de reabilitação de faltas contraídas no passado reencarnatório. Foi a misericórdia de Deus mostrando-me o caminho da redenção. Então, é muito bonito quando ela não só verbaliza, mas ela coloca na prática a mediunidade com Jesus. E aí ela vem falando agora sobre correspondência, que ela disse que ela sempre gostou de escrever, escrevia por qualquer motivo. Ora, um dos mais gratos trabalhos que exerci à luz do Espiritismo foi através de cartas. Então, gente, o atendimento fraterno através de cartas. Sólidas amizades criei e mantive à distância, escrevendo e recebendo cartas. Esse é um tema muito importante que ela fala, que é a questão de amizades. Nós precisamos estabelecer amizades, mas não amizades superficiais, mas amizades fraternas, amizades sinceras, tanto com os encarnados quanto com os desencarnados. Nós precisamos estar nesse movimento fraterno, nesse movimento de amizade. Estas eram geralmente doutrinárias, mas fraternas e amigas, quer de parte dos correspondentes, quer de minha parte. Mas não cheguei a conhecer pessoalmente a maior parte dos meus correspondentes. Olha que interessante, porque naquela época se havia o hábito de se escrever, mas como? Por exemplo, né, ela fez a assinatura de uma revista de Esperanto. Então, no final da revista, vinha lá as pessoas que gostariam de se corresponder. E aí ela ia se correspondendo. Outros artigos que ela escrevia e que as pessoas faziam comentários. Aqui mesmo na Rádio Rio de Janeiro, nós recebemos cartas aqui. Até hoje, cartas mesmo, né? Recebemos muitos e-mails, WhatsApp, mas ainda recebemos algumas cartas no estilo tradicional e quando me chega eu respondo todas as cartas, porque isso nós vamos estreitando os laços fraternais. E aí ela disse que jamais deixei de responder a uma carta que recebesse, e eram muitas, a não ser que o correspondente se excedesse, exigindo de minha mediunidade investigações pessoais que os códigos doutrinários e o senso da razão não permitiam, porque tem pessoas inconvenientes que quer se aproximar do médium para usurpar, roubar a mediunidade, né? Ou seja, o que é isso, né? Na prática mesmo, é usar a mediunidade apenas por um benefício próprio, fútil, sem finalidade nenhuma, e por aí vai. E o médium, ele tem que saber falar sim, sim, não, não. Não basta ser médium, e ele tem que realmente conduzir a mediunidade. E ela diz, mesmo assim, muitas vezes, a essas impertinências, eu respondia esclarecendo sobre as inconveniências de certas indagações aos espíritos, que poderiam redundar em mistificações e, portanto, em alquebramento da própria mediunidade. Então, muitos médiuns, eles acabam se enrolando na mediunidade porque querem responder a qualquer pergunta. Não, tem que ter critério. Espírito sério só responde perguntas sérias. Veja que em todos os assuntos, a Dona Ivone ela acaba sendo uma referência doutrinária para que nós a estudemos, não venerando ela, mas a doutrina espírita que fez toda a sua orientação. E muita paz a todos. A Rádio Rio de Janeiro apresentou Memórias de um Suicida, estudo da obra de Ivone do Amaral Pereira. Viver é a única opção. Valorize a vida.